Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos começar hoje mais um bloco de conteúdos, tá? Na verdade, esse bloco de conteúdos ele vai remeter, vai trazer de volta alguns aspectos que nós tínhamos trabalhado lá no início do ano no conteúdo de astronomia, tá? Então, lá no início do ano, lá nos primeiros dias antes lá da paralisação contra o coronavírus, nós trabalhamos alguns aspectos relacionados ao histórico da astronomia. Trabalhamos também alguns aspectos relativos aos astros, às estrelas, planetas, galáxias e tudo mais. Eu até antes eu tinha trabalhado com vocês, tá? Com vídeos, tá? Eu trouxe 1 ou 2 vídeos de suporte para vocês em relação ao conteúdo de astronomia, tá? Depois eu posso até postar para vocês novamente essas aulas na plataforma de vocês. Eu tinha postado na plataforma antiga, tá? Na primeira sala virtual de vocês. Eu posso até postar novamente essa aula ou essas aulas na nova plataforma, tá? Para vocês relembrarem esses conceitos. E aí hoje nós vamos fazer um pequeno resgate histórico da astronomia e vamos entrar naquilo que diz respeito ao experimento de Eratóstenes. Eu até tinha comentado com vocês lá no início do ano sobre esse experimento de Eratóstenes, tá? Se você olhar o seu caderno, se você olhar o seu material, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando, tá? É válido você pegar o seu caderno, pegar o seu material e dar uma conferida lá, tá? Mas se você não lembra, se você está com dificuldade, se você tiver dificuldade, o momento é agora para a gente acompanhar, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar do que é o conceito de astronomia, né? A gente estudou lá no início que a astronomia nada mais é do que a ciência responsável pelo estudo dos corpos celestes, ou seja, estudo das estrelas, dos planetas, das galáxias, né? E do universo como um todo, tá? É uma das ciências mais antigas já conhecidas pela humanidade, tá, pessoal? Nós vimos lá anteriormente que os primeiros registros de estudos astronômicos são lá datam aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, né? São os povos chineses, os povos assírios, os sumérios, que utilizavam a astronomia, que utilizavam o estudo dos astros para medir o tempo, né? Se localizar com relação se é dia, se é noite, né? Ou para determinar qual seria a melhor época para realizar plantio e colheita. Nós sabemos que as civilizações mais antigas tinham como o seu meio de sustentação, o seu meio de subsistência, a agricultura. Tá? A agricultura é um dos trabalhos mais antigos, mais arcaicos da humanidade. Né? A humanidade precisava se manter, a humanidade precisava de alguma forma manter-se organizada socialmente, precisava se manter fortalecida, até principalmente de uma forma econômica, até de uma forma social, e o meio mais comum era a colheita. Esses povos apresentavam suas colheitas para os senhores. Vocês podem até olhar, ver com o professor de história de vocês, que esses povos eles tinham como uma forma de devolução para os senhores feudais, para os senhores, né, para os comandantes dos seus locais, das suas comunidades, estas colheitas, tá? Como uma forma de retribuição, né? Então esses povos utilizavam a astronomia para poder se localizar no espaço ou para ver se o tempo, a época era favorável ou não para o plantio e colheita dos alimentos que eles utilizavam então para sua sobrevivência. Tudo bem? Então aí a gente vai entrar no que realmente nos
interessa para a aula de hoje. Tá? Continuando no aspecto histórico, esses povos utilizavam, né, a astronomia como forma de subsistência, né, para poder estudar os astros, para poder realizar colheitas e plantios, até ali por volta do século 3 a.C., tá? Quando alguns estudiosos começaram a formular ideias em relação ao universo. Então, alguns filósofos começaram a estudar a relação do homem e a Terra, do planeta Terra e dos astros. Tá? Então começaram a surgir os chamados filósofos, estudiosos, pessoas que tinham um conhecimento diferenciado em relação ao restante da sociedade, até porque naquela época só tinha conhecimento um grupo seleto de pessoas. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à educação, que tinham acesso ao conhecimento. Então, um grupo muito selecionado, um grupo muito pequeno de pessoas tinham acesso a esse conhecimento, que eram os filósofos. Então, lá na Grécia Antiga, né, começaram-se a surgir filósofos, na Roma, até mesmo no Oriente Médio, ali na região do Egito. Tá? E um dos primeiros a formular algum tipo de teoria em relação ao universo foi o tal do Aristóteles, que viveu lá por volta do século 3 a.C. Tá? Foi o primeiro ali a afirmar a esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra seria esférica, seria redonda. Tá? Naquela época não tinha como a gente comprovar, por meio de instrumentos, o formato da Terra, né? O que tinha eram os meios mais arcaicos, a observação, e tinha-se também um conhecimento matemático mínimo, né? Naquela época. Então, o Aristóteles foi o primeiro a afirmar a esfericidade da Terra. Com que conclusão ele chegou a essa afirmação de que a Terra seria esférica, que ela seria, entre aspas, redonda? Baseada na realização de eclipses lunares, ou seja, eclipses que aconteciam onde a Terra se encontrava entre o Sol e a Lua. O que acontecia? A luz do Sol batia na Terra e a Terra projetava a sua sombra na face da Lua, certo? E a sombra projetada na Lua sempre era uma sombra curva. Então, se ele observou o seguinte, olha, se a sombra que a Terra está projetando no Sol, na Lua, em relação da iluminação do Sol, e a forma da sombra que está lá na Lua é curva, é redonda, é esférica, então a gente pode concluir que a Terra também é esférica, que a Terra também é redonda, certo? Foi uma ideia que prevaleceu por muito tempo, tá? Até outros estudiosos confrontarem esse pensamento. E uma das pessoas que reafirmaram que essa teoria de Aristóteles foi um outro filósofo chamado de Eratóstenes. Eratóstenes viveu ali basicamente na mesma época, um pouquinho depois de Aristóteles, né? E ele definiu que a forma da Terra seria esférica, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Ele conseguiu, através de alguns cálculos matemáticos, que a Terra era esférica, utilizando o que? Um gnômon. O que é um gnômon? Gnômon nada mais é do que um bastão fixo no solo, certo? Ele fixou um bastão fixo lá numa das cidades, na cidade de Siena, lá no Egito, e o outro bastão fixo, esse outro gnômon, lá na cidade de Alexandria. Aí o que ele fez? Ele pegou ao sol do meio-dia, ele mediu lá a sombra desse bastão fixo, desse gnômon, certo? E ele viu que na cidade de Siena
o gnomo, a sombra deste gnomo era uma sombra reta. Aí ele foi lá na outra cidade, lá na cidade de Alexandria, e viu que o gnomo ele tinha já uma posição diferenciada, ele tinha uma posição inclinada. Ou seja, ele viu que existia uma diferença, existia uma inclinação na sombra. Conclusão: se a sombra fosse reta nas duas cidades, significava que a Terra teria um formato plano. Se, pelo menos em uma das cidades, a sombra fosse curva, seria sinal de que a Terra seria esférica. Então ele conseguiu, através disso, concluir que a Terra seria esférica, porque em uma das cidades a inclinação da sombra era o quê? Curva, era esférica. Então, pessoal, olha, se em uma das cidades a curva é esférica, significa dizer que a Terra também é esférica. Certo? E ele conseguiu calcular também, tá, pessoal, o tamanho da Terra, utilizando o que como base? A distância entre essas duas cidades. Ora, a cidade de Alexandria e a cidade de Siena estavam distantes cerca de 800 quilômetros uma da outra. E o grau de inclinação da sombra era de 7 graus. Então, qual é o cálculo matemático que ele fez, que ele realizou, para determinar o tamanho da Terra? Justamente ele pegou a circunferência da Terra, ou seja, a gente sabe que uma circunferência ela tem uma volta completa 360 graus. Então ele falou assim, olha, se a Terra for esférica, ela é esférica, então uma volta completa equivale a 360 graus. Se eu pegar essa circunferência da Terra e dividir pelos graus que eu encontrei lá na inclinação do meu gnomo, daquele bastão fixo, em uma das cidades, eu vou obter um número chamado 50. Ele pegou esse número e multiplicou pela distância entre as duas cidades, ou seja, 50 vezes 800 quilômetros existentes entre Alexandria e Siena, ele encontrou justamente o tamanho da Terra, que é exatamente 40.000 quilômetros. Ou seja, a Terra toda tem como um tamanho de circunferência, um tamanho total de 40.000 quilômetros. Por apenas um instrumento simples, por uma medição simples, utilizando sombras, ele conseguiu chegar a essa conclusão. Depois nós vamos até ver a possibilidade de realizar na sua casa esse experimento, que é muito simples, tá? Inclusive esse experimento também ele pode servir como base para a gente construir, por exemplo, relógios solares, tá? A gente pode vir aqui futuramente a ensinar a como construir um relógio solar. Mas o que a gente vê aqui nessa aula de hoje, que é até um pouco mais técnica, um pouco mais conteudista, eu peço até perdão, mas é necessário que a gente faça uma aula um pouco mais teórica, tá? Para que você possa entender outros conceitos que virão nas aulas seguintes, tá? Nós vamos voltar então em alguns conteúdos que você já estudou lá atrás em astronomia, tá? Então essa aula de hoje é para expor este conteúdo e também para a gente também ter um pouco mais de base sobre a parte histórica do que se refere à esfericidade da Terra, né? Os elementos mais matemáticos, os elementos mais científicos a respeito da esfericidade da Terra. Tudo bem, pessoal? Então a aula de hoje foi um pouco mais técnica. Espero que as outras aulas elas sejam um pouco mais light, tá, pessoal? Estamos à disposição de vocês para qualquer pergunta. Tranquilo? Tudo certo? Maravilha, então. Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades
veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.